Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre o livro escrito pela Jane Austen, né, O Orgulho e Preconceito. Esse livro aqui saiu naquela lista dos 12 livros para 2024, se você não sabe do que eu estou falando. Eu vou deixar aqui embaixo o primeiro link na descrição do vídeo que eu fiz no início do ano com a minha seleção de livros escolhidos, né? Cada livro, então, será lido, né, resenhado, conforme aquele mês de seleção. Eu demorei um pouco para pegar o Orgulho e Preconceito, por isso que esse vídeo está saindo só agora em abril, porque eu tive um probleminha com a entrega dessa obra, né? Enfim, coisas da Amazon, enfim, coisas de banco, enfim, foi uma grande bagunça, mas cá estamos nós para conversar um pouquinho sobre Orgulho e Preconceito. De antemão, gostaria de dizer que romance não é um gênero que eu costumo ler muito. Inclusive, eu estou me percebendo sendo um leitor que está preferindo mais livros de não ficção a livros de ficção. Mas tudo bem, esse livro aqui é um dos grandes clássicos de romance, um dos grandes clássicos do século XIX e dessa autora também, a Jane Austen. Eu nunca tinha lido nada dela, inclusive eu tenho outra obra aqui em casa, que é o Persuasão. Esse eu tenho um pouco mais de interesse, espero que eu venha a gostar muito, mas, né, antes tarde do que nunca. Bom, o que eu posso dizer para vocês? O enredo do livro, acredito que todo mundo aqui conheça, eu vou dar uma pincelada e depois vou fazer as minhas considerações. Mas o que a gente vai acompanhar aqui nessa obra, uma amostragem das relações de gênero dentro de uma família, né? A família Bennet. Nós vamos acompanhar aqui 5 irmãs, se eu não me engano, mais os pais dessas meninas, tentando lutar para que o futuro daquela família seja muito mais promissor. A própria mãe da Liz Bennet, que é a nossa protagonista, a gente já inicia o romance sabendo que o seu objetivo de vida é fazer com que todas essas meninas se casem o mais rápido possível, né? A Liz Bennet é uma das irmãs do meio, ela tem uma proximidade muito grande com a própria Jane Bennet, que inclusive é uma das minhas irmãs favoritas, se não a favorita. E eu odeio a Lydia, é a pior do mundo. Então a obra começa quando essa família recebe a notícia de que um figuraça aí está chegando no condado, né? Estamos falando aí do século XIX. Então começa já aquela arrumação, o que é que a gente vai fazer, o que é que as meninas como elas vão se portar, enfim, e vai ter esses bailes, né? Porque era muito comum esses bailes para conhecer outras pessoas, né? Coisas bem bufantes, né? Aquela coisa assim, bem mais teatral, enfim. Então esses homens novos, esses homens ricos estão chegando agora nesse condado, e aí a mãe dessas meninas já começa aí a mexer os seus pauzinhos para fazer com que essas meninas conheçam esses possíveis pretendentes. Desde o início do livro a gente já entende que a Liz Bennet ela não é assim como as suas irmãs, então ela meio que não vou dizer que ela não liga para essa parte mais romântica da história, não é bem isso. Mas ela é uma das irmãs mais racionais, digamos assim, mais críticas ao status quo ali, né? Então, por exemplo, as partes mais legais do livro para mim foram as conversas da Lizzie com outros personagens, tá? Então, assim, ela não tem muitas papas na língua, né? Ela fala mesmo. Tem um capítulo aqui até que eu marquei com um post-it, acho que foi o capítulo 18. Eu fiz diversas marcações. Realmente, é o capítulo 18. Vou mostrar aqui uma coisa aqui para os amantes de livros que tem frescurinhas com eu não anoto nos meus livros. Por favor, avance aí 15 segundos, tá? Mas esse capítulo 18 ele é muito legal e eu simplesmente rabisquei horrores. Eu coloquei marcações, eu coloquei aí comentários, porque tava uma grande, assim, caso de família. Isso aqui é um capítulo incrível que a Liz Bennet ela tá conversando ali, tendo seus primeiros contatos com esses figuraças, inclusive com o Mr. Darcy, que é então o seu grande, né? Enfim, todo mundo sabe que ele é o grande par romântico aqui da Liz Bennet, mas da metade pro final do livro, né? Isso não é spoiler, pelo amor de Deus. Estamos falando de um livro do século XIX. De qualquer forma, isso aqui é um negócio assim absurdo. E assim, não pensem que são anotações críticas, filosóficas não, tá? Inclusive algumas delas eu coloquei, por exemplo, olha que deboche, ou então torta de climão, ou então simplesmente kkkkkk. Bom, então o que a gente vai acompanhar aqui de enredo nessa camada superficial são essas meninas entrando em contato com esses homens e sendo obrigadas a se portar da maneira que agradem aos olhos deles. E a Liz Bennet, ela encontra então o Mr. Darcy, que é essa figura super carrancuda. Ele é um cara super, com aquela cara de eu odeio, não queria estar aqui. Enfim, isso fica muito mais evidente no filme, que eu já vou comentar com vocês. E eles começam a ter esses primeiros contatos, né? Tanto a Liz Bennet com o Mr. Darcy, mas também essas outras irmãs dela
com esses outros caras. O pai dessa família, né, o Sr. Bennet, ele é um cara meio assim, meio esquisito. No início do livro, ele é até um alívio cômico. Ele faz alguns comentários bem legais, ele é, sabe, ele meio que caga também para as outras meninas. Ele só quer saber da própria biblioteca dele, não vou julgar. Mas depois da metade do livro pro final, ele meio que tá nem aí para essas filhas. No filme ele é um pouco mais amoroso, digamos assim, mas no livro, eu não sei vocês, mas eu acho ele meio, sabe, meio carrancudo, meio foda-se e tal. A mãe dessas meninas é insuportável. Não só porque ela tem esse objetivo de fazer com que as filhas se casem logo e aí enriqueçam, porque ela é muito interesseira. No fim das contas, o que ela quer é que essas meninas casem com esses caras ricos pra ela desfrutar também. E ai de você contradizer, porque se contradizer, ela vai dizer, ai, meus nervos, Mulher, por favor, né, gata? Essa hora. Enfim, eu não vou falar mais nada sobre o enredo do livro. Eu quero muito que você aí, que ainda não pegou Orgulho e Preconceito para ler, leia, porque vale muito a pena. E assim, falando agora um pouco do filme, eu achei o filme fiel ao livro no todo, claro. Ficou zilhões de coisas de fora. Mas deu pra ilustrar melhor o rosto, principalmente, desses personagens. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho uma certa dificuldade com formar rostos na minha cabeça. Então eu posso até ver as descrições que tem ali. Ai, fulana tem cabelo loiro, fulana tem cabelo escuro. Não importa. Fica muito difícil pra mim. E o filme não. O filme ele traz aí pra gente uma... né? Eu confesso pra vocês que quando eu terminei o livro, eu continuei com uma cara meio assim... sabe? Torcendo meio que nariz pro Mr. Darcy. Porque essa personalidade meio turrona dele eu não comprei muito no livro. Mas no filme eu fiquei tipo, ai... tudo bem, eu entendo ele. Então assim como eu, você é um coração de gelo e gostou do Orgulho e Preconceito, mas ainda não viu o filme, vá ver o filme e depois você volte aqui e me diga o que você achou do Mr. Darcy no filme. Inclusive, a cena deles lá conversando na chuva. O meu espírito de fanfiqueiro deu um grito. Falando um pouco sobre essa edição, a minha edição aqui é da companhia, né, da Penguin Companhia, dessa linha de clássicos, inclusive tem alguns livros deles aqui. Vale muito a pena, tá? Se você tem interesse em ler mais sobre a obra, através de um aspecto mais técnico, eu diria. Por quê? Porque aqui nós temos 100 páginas só de prefácio e introdução, tá? O prefácio foi escrito por uma professora de literatura, deixa eu ver aqui o nome dela, pela professora Vivian Jones, e o texto introdutório foi escrito por um outro professor, o Tony Tanner. Então, assim, você vai ter aí um vislumbre mais aprofundado. É uma espécie de resenha da obra. Então eu sugiro, se você tem essa edição em casa e você ainda quer ler esse livro, que você primeiro vá ler o romance e depois você volte para esses textos, porque meio que eles vão comentar sobre vários pontos chaves do texto. Então é legal que você veja isso depois, como um complemento à sua leitura, mas também como uma forma de você ver pelo um olhar mais crítico, talvez, pelo um olhar mais técnico sobre o livro. Se você aí, como eu, é um rapaz que não gosta de romance e que, eu odeio isso, cara, você vai se divertir muito aqui. É um livro de 500 páginas, tá? Mais ou menos, essa edição aqui, quase 530. Mas o livro tem capítulos curtos, então você vai querendo saber mais. Em algum momento ou outro vai ficar uma narrativa mais lenta assim, não vou mentir pra vocês. Mas nada que não compense no final da leitura, tá? Enfim, gostei muito do livro. Com certeza vou ler outras coisas da autora. Ela não tem tantos romances publicados, mas vale muito a pena. E eu tirei essa mácula da minha vida de nunca ter tido lido Orgulho e Preconceito, e agora eu li. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreve aqui no canal e deixa a sua recomendação. Até a próxima. Tchau!